Olá, espectadores da TV Cognópolis e do Grafocons. É um prazer recebê-los aqui. No Léxico de Orto Pensatas, o professor Valdo diz que quem estuda biografias faz inevitavelmente comparações existenciais. E é com essa frase que a gente inicia o programa de hoje, para conhecermos uma personalidade singular, Camila Nielsen. Ela é autora desse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos. E para conversar sobre esse livro, eu tenho aqui o Oscar Petersen, ele que é voluntário da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, a ACIP. Ele também é advogado e economista, professor de Conscienciologia, professor da oficina do EV em São Paulo e organizador desse livro. Camila, conta a sua história. Seja bem-vindo, Oscar. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Oscar, para a gente começar a conhecer um pouco quem é Camila e qual é essa história que a gente vai contar aqui hoje e compartilhar com quem está um pouco e bastante curioso sobre essa história, eu queria que você contasse para a gente qual é a sua ligação com a autora dessa história e como você teve acesso a essa história, como essa história chegou para você. Bom, Carol, na realidade, a Camila Nielsen, a Camila é a minha tataravó. Ela é, ela é a avó do meu avô materno. E esse meu avô materno era um avô muito querido meu, que eu gostava muito dele, era muito próximo dele. E sempre quando eu ia na casa dele, eu via uma tela a óleo, pintura a óleo, da imagem da Camila, já com bastante idade. E era enfim, era um retrato de alguém familiar ali, de todo mundo. Mas a gente ouvia muito pouco falar sobre ela, poucas coisas, eu não conhecia muito a história, conhecia só algum e outro ponto que meu avô falava. E depois que meu avô faleceu, esse quadro acabou indo para minha casa. Ele faleceu, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E também tinha um livro que ela tinha escrito, a biografia dela, que ela tinha publicado em 1932, em Copenhague, na Dinamarca, justamente no ano que ela faleceu. Então, esse livro ficou conosco, depois foi para minha casa, e depois, muitos anos depois, Sim. Quando eu conheci a Conscienciologia, que foi em 2014, começou a me dar uma vontade assim irresistível de traduzir o livro para saber que história que tinha por trás desse livro. Até o momento, então, você não conhecia a história. Você tinha o livro, Não, mas não conhecia. nem eu, nem ninguém da minha mãe, minha tia, minhas primas, minhas irmãs, ninguém conhecia. Sim. Então, eu morava até no Rio naquela época, e o livro foi um período que eu passei alguns anos no Rio. Eu pedi para minha mãe em São Paulo xerocar todo o livro e me mandar, para eu tentar arranjar alguma tradutora. E aí depois eu acabei conseguindo uma tradutora dinamarquesa. Não é fácil arranjar tradutor dinamarquês no Brasil. Sim. E aí ela rapidamente começou a traduzir e mandava, semanalmente ela mandava um capítulo para mim. E aí eu fui lendo a conta-gotas, e na hora que eu comecei a ver a história, eu comecei a ver, nossa, que história bacana que tem aqui por trás desse livro. Porque a minha ideia inicialmente era só fazer um livro, só traduzir para mostrar, para conhecer e para mostrar para a família. Mas na hora que eu comecei a ler a história, eu achei que tinha que fazer algo mais. Tinha que talvez publicar mesmo para as pessoas conhecerem, fazer esse resgate dessa obra biográfica. E durante a leitura, tem 2 episódios que ela fala sobre projeção consciencial. Sim. Só que ela não usa esse termo, óbvio, né, nessa época. E
Só que aquilo para mim foi é como se fosse uma senha que eu tinha que publicar o livro, tinha que publicar. E com isso eu então dei início ao projeto através da Epígrafe e conseguimos fazer a publicação do livro e fizemos o lançamento todo em Foz, depois fizemos em Portugal, fizemos em São Paulo, fizemos no Rio e foi sempre muito bem recebido. Sim, inclusive já estava me organizando para te perguntar sobre vivências extrafísicas. Você comentou um pouco sobre projeção consciente aí, né, que ela teve. Você, como estudioso da ACIP, né, da Associação Internacional de Parapsiquismo, conseguiu detectar aí as sincronicidades entre as vivências que ela teve com o parapsiquismo? Teve algum outro episódio, alguma outra coisa que você possa compartilhar, tanto na leitura das vivências dela, quanto na organização desse livro? Olha, ela, como eu te falei, ela relata, ela chama atenção para os sonhos, né? Ela fala, as pessoas precisam prestar sempre atenção nos seus sonhos. Os sonhos sempre foram importantes para mim. E ela dá 2 exemplos. Um exemplo é quando ela ela vai viajar, tá, de lua de mel, do segundo casamento, e ela tem uma projeção pré-cognitiva, vendo o que ia acontecer com uma pessoa que ela tinha tido um contato comercial de negócios, um advogado, e ela relata para o marido. E depois de alguns dias, na hora que o filho chega, conta para ela a situação vivida por essa pessoa e ela interrompe o filho e fala, eu já sei, e conta para ele o que aconteceu e ele fica surpreso dela saber, né? Então esse foi o episódio. E o outro episódio foi quando morre o segundo marido dela e ela fica muito triste e tudo. Ela recebe, já com seus 51, 50 anos de idade, um convite de algumas senhoras que eram do recém-fundado Partido Socialista Democrata de Copenhague, da Dinamarca, querendo que ela entrasse na política, porque seria a primeira vez que seria possível uma mulher se eleger para alguma atividade pública na Dinamarca. Ainda não era um voto para o parlamento ou poder executivo, era um voto para fazer parte do conselho de administração de um fundo assistencial de recursos. Seria um fundo que uma ideia antes da previdência social que nós temos hoje. Era eles chamavam fundo de assistência. Uhum. E foi aí que ela não falou que não era política, não queria aceitar aquilo, tinha a vida dela, etc. E aí ela teve uma projeção à noite com um ex-marido, quer dizer, o ex-marido não, que tinha falecido. Sim. E ele aparece no sonho, ela relata como sonho, falando para ela que ela tinha que aceitar aquilo que seria importante para ela, que ela ia ajudar muita gente. Com isso, então, ela aceita e faz toda a carreira dela política, que realmente foi toda a ação, vamos dizer, policármica que ela fez. E que essa história trespassa um momento histórico muito importante, né, Oscar? Queria que você compartilhasse, né? Você já comentou agora nesse trecho um pouco disso, mas que você ampliasse a importância dessa história nesse momento, até o que faz com que o prefácio seja do primeiro-ministro dinamarquês, né? Então, da importância dela, até mesmo, principalmente na Dinamarca, né? Então, queria que você compartilhasse um pouco disso com a gente. É bem interessante, porque tem até muita relação com o que nós estamos vivendo em alguns aspectos, porque ela nasce em 1856 e morre em 1856, isso mesmo, 1856, e morre em 1932. Então ela entra
ela passa pelo período da Revolução Industrial, ela entra em toda a parte da luta da mulher pelos seus direitos, pelo direito de voto, sufragismo, melhores condições, etc. Passa pela Primeira Guerra Mundial, inclusive ela relata as experiências dela na primeira Conferência Internacional pela Paz contra a Primeira Guerra Mundial, que foi em Haia, né, que ela foi representando a Dinamarca. Depois ela não cita aqui, mas ela vivenciou também a pandemia da gripe espanhola, né, que foi exatamente no final da Segunda Guerra Mundial. E depois ela chega já no final, ela como uma parlamentar, né, uma política, foi até com 76 anos de idade, né? Quando ela dessoma, ela era ainda era deputada, né? Perfeito. E aí então, o primeiro-ministro, devido a isso, quando você fez o convite para ele, foi isso? Você enviou um e-mail, algo do tipo, e ele se predispôs a escrever o Não, prefácio? veja, esse primeiro-ministro é o primeiro-ministro da época dela. Foi o primeiro-ministro que era ligado a ela, do partido dela. Sim. E que na época ela foi feita uma comemoração do aniversário dela e ela preparou esse livro para falar. Depois a gente até fala o motivo que ela fez o livro, que ela escreve aqui. E aí ele fez uma dedicatória. Esse primeiro-ministro também é uma personalidade que precisa ser investigada, estudada. Ele, junto com o partido dele, portanto, ela de uma certa forma estava envolvida, ele foi o primeiro-ministro que fez uma negociação na sociedade para criar, com os empresários, com os sindicalistas, com a sociedade em si, na Dinamarca, para criar um modelo social que existe até hoje, que é o mais reconhecido de bem-estar social no mundo, que são os países escandinavos. Então, ele começa ali fazendo esse acordo com a sociedade na Dinamarca, depois segue Noruega, Finlândia, Suécia, e criam esse modelo social-democrata. E é interessante que, nessa época, muitos países começaram, você vê, a Rússia teve a Revolução Comunista, outros países também começaram a ir para lá, outros já foram totalmente para o liberalismo, e naquele momento os países escandinavos foram para o meio termo. Eles fizeram um pacto social e aquilo é que gerou todo esse fantástico bem-estar social que eles têm até hoje, que eles têm alcançado. Perfeito. Enfim, e esse foi por isso que é um sujeito que precisa ser investigado mais. Com certeza, um grupo assistencial, né? E falando de assistência, eu me lembro daquela frase do professor Valdo, que ele fala que os amparadores estão onde a assistência está, né? E pensar na história, o que me tocou muito nesse livro é ver a história da Camila, que veio de um grupo, né? É filha de um fazendeiro rico, e ela foi fazer assistência onde a assistência precisava dela, né? Ela foi fazer assistência para os mais necessitados e foi buscar a parte da sociedade onde mais precisava de ajuda e confiou nessas pessoas. Isso me tocou muito como consciência e era isso que também eu queria ouvir de você, assim, como você se sente ao ver essa história e ao ver essa movimentação dela nesse sentido, né? Carol, eu acho que a história dela ela é bem interessante para a gente ver os detalhes e fazer todo esse cotejo com tudo que a gente aprende na Conscienciologia. Perfeito. Ela teve uma fase muito focada na infância, no ego karma, que era o quê? Ela aprender a trabalhar. O pai dela, ela era uma mulher de era ela e mais quatro irmãos. O pai escolheu ela
para ensinar, para trabalhar com ele. Então, ela ajudava o pai dela na administração, né, da fazenda que eles tinham. Ele era meio que como se fosse naquela época, um prefeito, o bombeiro, o juiz da cidade, tudo era aquela figura daquele meio que um prefeito. E ela começou a aprender com ele como tinha que administrar as coisas. E isso, a gente vê como esse acolhimento do pai com ela, sim, tratando ela como igual com os irmãos, portanto, ele até preferia o trabalho dela, imagine, 1856 que ela nasceu, sim, do que preferia o trabalho dela, a autoestima que isso gerou nela, para que ela pudesse desenvolver os seus trabalhos. Então, aí depois ela passa por uma fase quando o pai dessoma, ela lá com seus 20 anos, 21, por aí, ela queria buscar uma vida diferente, uma liberdade, queria ter as coisas dela, construir as coisas por ela, e ela queria sair de casa e ir para Copenhague. E nessa, acho que acabou sendo uma oportunidade também para isso tudo, ela resolve casar com uma pessoa que era prima, que era meio parentada dela, acho que um primo de segundo, terceiro grau, mas era muito pobre. E ela vai e casa com ele. A família até não queria que ela casasse com ele, mas ela é decidida, né? Então ela resolve casar com ele. E só que acontece que logo um pouco, até ela casar, acho que demorou mais ou menos um ano isso, e ela começa a ver que ele realmente não batia com ela. Ela viu que ele não ia funcionar e tal, mas ela tinha dado a palavra dela que ela ia casar e ela ia honrar o compromisso dela com ele. E casaram, foram morar em Copenhague. Ela, portanto, foi viver apenas do trabalho dele e dela, só que no final das contas ela teve que viver realmente do trabalho dela e o trabalho dela é que ajudou ele também. No final, ela passou a ser o arrimo de família, trabalhar, logo engravidou e teve um filho e começou trabalhando como em tudo que ela podia, costureira, como trabalhava no hotel, limpando o hotel, os quartos de hotéis. Depois ela conseguiu um trabalho numa charutaria para enrolar charuto, coisas desse tipo, serviços bem simples para a sobrevivência dela, do marido e do filho. O marido também tinha o seu trabalho, mas era uma pessoa que, pelo visto, não conseguia se desenvolver e ajudar muito. Uhum. Né? Então, aí é uma parte bem Grupo Karma, né? Que ela tinha que trabalhar a assistência, ajudar esse marido a tentar se desenvolver, enfim, resgates do passado. Ela tem um filho e até que um dia ela estava num apartamento que não sabia o que ia fazer para pagar o aluguel, que já não conseguia mais. O zelador fica doente e ela pede para ficar no lugar do zelador nesse período, enquanto ele estava doente. Aí ela começa a trabalhar como zeladora, o zelador acaba indo embora e ela fica no lugar dele. O prédio todo era de um investidor, foi vendido por um outro investidor, ela ficou achando que ia ser demitida. No entanto, esse investidor tinha ouvido falar muito bem dela, ela ficou trabalhando para ele e ela passou a administrar não só um, mas como vários prédios que esse investidor tinha em outros lugares e começou, então, a ganhar dinheiro, se desenvolver profissionalmente e tudo mais. E isso tudo no século XIX. Sendo uma mulher. Exato. Como mulher. Criando filho e fazendo tudo isso sem os direitos que nós temos hoje. E aí o caminho foi indo até que e nesse meio tempo, antes dela casar, entre ela decidir casar e casar, ela ficou encantada com conhecer um maquinista do trem, que ela pegava o trem, e os dois
se encontraram, se apaixonaram, mas ela ia casar e ele era casado, então eles não tiveram nada, só foi uma coisa, né, uma explosão assim de paixão, e ela procurou não ter nada com ele. Mas depois, mais à frente, nós vamos falar um pouco dele, que ela é o segundo marido dela, né? Sim. Mas ela, quando ela ainda estava cuidando do filho e com o marido, ela recebeu uma proposta de um advogado que ela conhecia para ela adquirir um grande conjunto de prédios, que eram prédios para a classe trabalhadora toda que iam para a cidade. E estava indo para leilão. E ele queria que ela comprasse. Ela falou, não tem dinheiro, eu vivo só do meu trabalho, não tenho condições. E ele falou, não, fica sossegado, eu te ajudo. Você vai comprar no leilão, nós vamos fazer como se fosse uma penhora, uma hipoteca disso, com empréstimo de longo prazo, você vai ter um dinheiro para fazer a reforma e com o dinheiro dos aluguéis você vai pagando isso aos poucos. E aí ela fala com o marido não, vai dar muito trabalho, não quero, não quero. E aí ela pega, vai e fala, não, eu vou. E faz. E isso, na realidade, era um grande cortiço, né? Sim. Chamava, tanto que o nome era Forte dos Ladrões. Sim. Esse era o apelido dele lá em Copenhague. E ela chega lá e reurbaniza o coisa. Vai morar lá dentro com o filho. O marido não queria, ele ficou lá. E para o marido aceitar, isso que é fantástico, para o marido aceitar que ela comprasse, porque precisava da assinatura dele, ela combinou com ele o seguinte, que a partir daquele momento ela então iria se responsabilizar por todas as despesas da casa e ainda ia dar alguma coisa para ele, mas que ele ia deixar ela comprar e mudar para lá. E aí ela diz que esse também foi o momento em que ela decidiu que não tinha mais nada, não dava para ter mais, não dava mais para ficar com o casamento, mas que ela ia esperar, e os dois combinaram que eles iam esperar o filho fazer 18 anos para se separarem. E foi o que ela E fez. no final, ela se separa em 1898, uma coisa assim, quer dizer, se separa no século XIX. Você não vê nada dela de vitimização e nada, para aquilo ao contrário, né? Uma força, né, Uma Oscar? força, uma coisa sabendo que está no caminho certo, etc. E aí ela, depois de um ano que ela se separa, ela encontra essa ex-paixão da adolescência, casa com ele, que já estava viúvo, e foi o grande amor da vida dela. Só que depois de alguns anos, acho que uns 3, 4 anos, ele morre. E ao morrer, ela fica muito, muito, muito arrasada. E aí começa essas senhoras vão ao encontro dela, fazem um convite, porque todo esse trabalho que ela fazia da administração de imóveis, desse Forte dos Ladrões, que era dela, de tudo isso, era muito assistencial. Isso, o livro é muito claro, é muita assistência, muita assistência. E ela era conhecida por todo mundo justamente por ajudar as pessoas, tanto que nos apartamentos que eram feitos para a classe trabalhadora nessa época, era proibido criança. As famílias não podiam estar com as crianças ali, tinham que ficar lá no campo, com os avós, sei lá. E ela era totalmente contra aquilo e começou a mudar em tudo que ela fazia, ela mudava isso para facilitar tudo isso. E, no final das contas, ela acabou, então, entrando na política por causa disso. E aí entra numa outra fase da vida dela, que é de Policarpo. Exato. Ou seja, que ela começa a fazer um trabalho assistencial para a sociedade como um todo, né? Que acaba também entrando naquele fluxo de mudanças, de crises e de mudanças que foram naquela fase. E, para você ter uma ideia,
o Dia Internacional da Mulher, ele foi definido que seria na segunda reunião das mulheres socialistas que ocorreu em Copenhague, e que ela era, isso foi em 1910, e ela era a representante da Dinamarca. Nessa reunião estava também como é que era? Rosa de Luxemburgo? A Rosa de Luxemburgo representando, agora não me lembro se foi a Polônia ou a Alemanha. Uhum. Ali. E nessa reunião foi definido, elas definiram que seria importante fixar um dia como o Dia Internacional da Mulher. E aí, esse dia acabou, não fixaram a data qual seria, só seria que teria um dia, e vários países, alguns países ali, Alemanha, próximos, a Dinamarca, a Alemanha, a Suíça, celebravam sempre naquele ano que foi essa reunião, nos anos seguintes. Até que em 1900, e agora não me lembro se foi 1917, eu acho. Bom, acho que talvez, enfim, não me lembro exatamente a data. Veja a ligação. Na Rússia, as mulheres saíram às ruas para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, em São Petersburgo, capital da Rússia na época, e os homens também começaram a sair junto. E todo mundo saindo, caminhando, e foram começando a fazer, começou a virar um comício, alguma coisa nesse sentido. E aí eles entram no parlamento e tomam o parlamento. O arquiduque, na época, que era o irmão do czar, ia mandar as tropas, o czar não deixou, dizendo que já tinha ocorrido um momento similar no passado, que foi uma matança, que ele não queria que isso ocorresse, e deixou eles tomarem. Alguns dias depois, ele abdica do trono de czar e se instaura a Revolução Russa, né? Até no próprio livro eu cito uma citação de Trotsky, que ele diz: as mulheres que estavam lá celebrando o Dia Internacional da Mulher não imaginavam que estavam iniciando, isso deu início à Revolução Russa, né? Então, são curiosidades de todo esse contexto histórico. Mas é interessante ver justamente essas três fases muito marcadas: uma egocármica de preparação dela, uma grupocármica dela resolver pendências do passado com pessoas, e outra policármica, em que ela vai realmente fazer todo esse trabalho assistencial para todos ali em Copenhague, na Dinamarca. E a importância de todas essas fases e como desde a primeira até a última elas estão interligadas, né, Oscar? A força que ela teve dos pais, no momento em que o pai confiou nela aquele emprego, é a força que levou ela futuramente conseguir encarar e acreditar que ela conseguiria, por exemplo, nos trabalhos em que ela recebeu, né, de oportunidade, encarar e que ela ia conseguir. Isso para mim é muito marcante, a força que ela tem durante todo o livro é uma coisa que realmente é exemplar, e fica aqui a dica para que todos possam conhecer essa história aqui também. Oscar, você pode contar para a gente, quem tiver interessado em conhecer essa história, onde consegue esse livro, como que está o projeto Camila? Não, esse livro pode ser comprado na Epígrafe, né, livraria, no Shopcons pela internet, shopcons.com.br, está disponível lá. A ideia é traduzir para o inglês e fazer para ser vendido eletronicamente, digitalmente, né? Perfeito. Oscar, para a gente terminar essa entrevista, é um prazer tê-lo aqui, foi excelente, é uma história que realmente precisa ser contada e precisa ser lida pelo maior número de pessoas possível.
Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, compartilhasse com a gente as suas considerações finais aqui para o nosso programa e agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Obrigado, Carol. Eu só enfatizaria que é muito interessante o exemplo dela, como ela aprende logo cedo com os pais o valor e a alegria que ela recebe ao fazer assistência para os outros. E os pais sempre levavam ela no final do ano, no Natal e em outras ocasiões para assistir os necessitados, e aquilo ela relata bem que era uma satisfação, uma alegria enorme aquilo, ou seja, ela estava experimentando ou resgatando cons, né, de experiências em assistência, como aquilo para ela era enriquecedor. E assim foi a vida inteira dela, né? Todos os relatos, é bem interessante, né, o livro, como os relatos são todos focados no processo de assistência. E no final, a mensagem final dela é que ela escreveu o livro com o objetivo de mostrar para as mulheres que elas podem adotar, elas podem ir atrás, elas lutar, buscar o seu trabalho, construir, não depender do marido, que ela diz que ela fez isso, e toda vez que cada vez obstáculo que ela enfrentava, ela ia em frente e sempre ficava tudo muito melhor, né? Então, ela também puxa as mulheres para elas se engajarem nos projetos sociais, que isso é importante para a sociedade, para a vida delas. E aí você vê, né? Ela começa muito na TACOM, né? Em muita assistência de TACOM, e a segunda parte policármica dela tem muito de TARES, né? De empoderamento da mulher, de soluções de questões políticas, sociais ali para o país, sempre dentro da assistência. Exato. Então, é isso. Excelente. Fechou com chave de ouro essa frase de encarar, ir em frente, atravessar os desafios. E eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui no programa. E o Grafocons fica por aqui. O Grafocons é o seu programa da Conscienciologia. Obrigada pela presença. Até um próximo programa. Tchau.